Bom dia, hoje 24 de outubro de 2020. Continuaremos as apresentações de Sociologia Genealógica debatendo a tradição militar brasileira. Aqui observamos uma bandeira do Brasil que pertenceu ao meu bisavô, oficial do Exército e que participou dos movimentos de 1924 e 1930. Também está a espada de oficial aviador do meu pai da Força Aérea Brasileira. De acordo com a literatura, só podemos pensar a formação social histórica do Brasil quando também consideramos a nossa tradição militar. Alguns autores ainda recuam mais longe. É o caso de Raimundo Faoro no livro clássico Os Donos do Poder, quando ele coloca a necessidade de começarmos o estudo do Estado no Brasil por Portugal. E Portugal também tem uma gênese, um início na questão militar da Reconquista. Por volta do ano 1000, no norte de Portugal, o que seria a região do Minho, entre Douro e Minho, há uma grande luta civilizatória entre a cristandade ibérica e os mouros, a rica cultura islâmica e árabe que antes havia invadido a Península Ibérica. E é desse esforço militar que surge o próprio Reino de Portugal, com as conquistas ao sul. A própria cidade de Lisboa é conquistada pelo primeiro rei em 1147. E aí é uma guerra que demora durante séculos e que vai formar a própria sociedade, o Estado português. Depois o Império Atlântico, as ilhas, a Ilha da Madeira, as ilhas dos Açores, as grandes navegações, as descobertas, de modo que nós temos uma tradição militar muito antiga e que mostra como de uma pequena região, que era o Minho, surge o grande Império Português, com a conquista e colonização do Brasil. Esta é uma história violenta, é uma história ao mesmo tempo da incorporação, da inclusão, bem como da exclusão, da brutalidade e do genocídio. Isso significa que a nossa história militar, ela também começa quando nós verificamos o próprio movimento da reconquista ou conquista em Portugal. Este movimento foi um movimento que irá aos poucos incorporar território. E é também aquela questão pela qual novas populações vão sendo incluídas, vão sendo incorporadas. Começam os próprios mouros, os judeus, também as guerras na Península Ibérica contra os poderosos vizinhos, os castelhanos, e a formação do Brasil, que o Brasil nada mais é do que a continuidade desse longo processo que foi iniciado na Península Ibérica, no Brasil também, com a violência contra ameríndios, contra africanos e esta vasta porção que é metade da América do Sul, conquistada pelo Império Português. Então, nesses últimos 1000 anos, nós não encontramos nenhuma outra formação mundial com tamanho poder de expansão, tamanho poder de violência e de formação de uma nova demografia. Porque Portugal também é a primeira sociedade, ou primeiro Estado, que foi integralmente ocupado pelo Califado Islâmico e que, pela Reconquista, consegue expulsar o islamismo, depois também promover guerras contra vizinhos poderosos, os castelhanos, se separando daquilo que seria também a mesma base étnica, os galegos ao norte, com a mesma língua, que também surge naquelas regiões do noroeste da Península Ibérica, mas também a língua portuguesa nasce ao redor de Braga, Guimarães,
o Porto, Viana do Castelo, e esta tradição militar forma um dos maiores territórios mundiais, que é o Brasil, com mais de 8.511.000 quilômetros quadrados ao longo de séculos de expansão militar. Isso significa, não é, que desde o Império Português, que também leva a guerra para o continente africano, leva a guerra para o Oceano Índico, entrando no Mar Vermelho, no Golfo Pérsico, entrando também nas experiências tentativas na Índia, também alcançando a Península Malaia, alcançando depois a China, o Japão, este primeiro império mundial no comércio, nas especiarias, e deixa o seu maior legado, a sua maior herança, que é a formação brasileira, sempre nesse movimento de incorporação de novas populações. É um movimento também com a presença da escravidão. O Império Português, especificamente o Brasil, é aquele que trouxe maior número de pessoas da África sequestradas, a violência da escravidão. E é também aquele que ocupa metade da América do Sul, com grandes massacres indígenas, mas também, ao mesmo tempo, incorporando na sua nova população, pela mestiçagem brasileira, os ameríndios, os africanos e depois imigrantes de várias terras de todos os continentes, praticamente, desde a Europa, da Península Ibérica, desde o início também da Península Italiana, da França, das Ilhas Britânicas, da Alemanha, do que depois é o mundo eslavo, a Polônia, a Ucrânia. Você tem, então, a vinda de imigrantes também no século XIX e XX, até mesmo do Oriente Médio, libaneses, sírios. A comunidade judaica retorna também no século XIX, sempre esteve presente desde as origens do ano 1000 na Península Ibérica, também com vários movimentos comerciais e de guerras, expulsões e retornos, também a vinda de importantíssimos grupos migratórios, como os japoneses. Então a gente vê que o Brasil ele é uma grande diversidade e heterogeneidade, mas você não vai encontrar nenhuma outra formação que tenha sido tão pequena por volta do ano 1000, que era um território entre os rios Douro e Minho, uma população ao redor ou menos até de 100.000 habitantes, formando hoje uma língua que tem já alcançando quase 250 milhões de falantes. Então é um processo de mistura, de mestiçagem, de violência, de contradições. E para entendermos então o que o Raimundo Faoro coloca, que a história política brasileira e a história militar brasileira começam no reino, no Império Português, nós também temos que investigar algumas das suas contradições, algumas das suas fortes diferenças sociais. Aí temos também o escritor Lima Barreto, no clássico livro dele, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, em que ele descreve uma parada militar, quando ele relata, não é, que o batalhão passava pela rua e que os oficiais pareciam de um país e as praças de outro. Quer dizer, aí entra uma questão social das origens familiares, até mesmo das origens étnicas, da hereditariedade nas forças armadas entre, por exemplo, oficiais e praças, que são divisões que estão presentes na sociedade brasileira entre elites dirigentes, a classe dominante, e a classe trabalhadora, grupos populares. Esta é uma questão que no Brasil, como a sociologia investiga, também passa pela questão da etnicidade, da raça, da cor, passa também pelas origens, passa na dimensão de gênero e a própria formação
das classes sociais no Brasil. E também continua o Lima Barreto, logo depois de apontar as diferenças entre oficiais e praças, que uma viúva do general Bernardes, no caso, né, do romance de Lima Barreto, apenas passava para pegar vultosas pensões. Isso significa que Lima Barreto descreve questões que continuam cruciais, não apenas no século XX, século XXI, como também no século XIX e ao longo de toda a nossa história. Nós temos pesquisas que apontam que há uma grande endogenia nas Forças Armadas. Como em qualquer instituição brasileira, nós também temos famílias que atravessam a sua história e que apresentam uma diferente e desigual distribuição. Muitas vezes mostrando que quase metade dos oficiais das Forças Armadas são filhos, quando não netos e bisnetos de oficiais das Forças Armadas. É o caso de uma dissertação de mestrado de Denis Miranda, com o título A Construção da Identidade do Oficial do Exército Brasileiro, 2012. Ele demonstra a hereditariedade de uma boa parte dos oficiais do Exército. De acordo com as palavras dele, verificou-se que o recrutamento para a oficialidade do Exército é endógeno. Cerca de 45% dos oficiais são filhos de militares, enquanto que dados da década de 60 relatam que o índice era de 35%. Alta proporção de quase metade da oficialidade ser de filhos de militares pode estar em processo de redução, pois entre os oficiais mais novos o índice é menor que a média, chegando a 31% entre os que têm menos de 10 anos de serviço. O que Denis Miranda apontava em 2012 é que durante o auge do regime militar, da ditadura militar, houve ainda maior reprodução endógena da alta oficialidade brasileira. Esse dado pode ser também pesquisado quando investigamos os ministros do atual governo Bolsonaro, os que têm origem, procedência militar, para observarmos que tipo de famílias eles são originários, qual que é a sua genealogia, suas biografias e trajetórias. É muito curioso que o próprio ocupante da presidência, o Jair Bolsonaro, que afinal vem de uma família da imigração italiana, uma família recente, que depois o pai se desloca para o Vale do Ribeira, seria classificado em termos de uma classe média baixa. O próprio Jair Bolsonaro, ele inventou ter tido um bisavô que lutou na guerra por parte do exército alemão, que teria exatamente sido um soldado que lutou na época de Hitler e do nazismo. Isso aí pode ser visto em pleno plenário da Câmara dos Deputados, na sessão em homenagem aos 70 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira para a Itália. Então, o bisavô do Bolsonaro, de acordo com as pesquisas, nunca esteve na guerra na Alemanha, na época do nazismo de Hitler, mas ele era um imigrante alemão que trabalhava em São Paulo, inclusive num jornal que lutava contra o racismo em Campinas. Então a gente observa como o próprio ocupante da presidência tentou inventar uma tradição militar que ele nunca teve, uma tradição genealógica, tamanha a existência dessa tradição nas Forças Armadas brasileiras. Já no caso do vice-presidente, o ex-general Antônio Hamilton Martins Mourão é uma típica e importante família militar brasileira. Ele é filho também de um outro general do Exército, e é aquela genealogia do poder da classe média alta, da classe alta, o que nós denominamos, de acordo com componentes genealógicos,
a classe dominante tradicional, porque o avô do vice-presidente Mourão, ele foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. E também é uma família que no Amazonas chegou a ter reitores da universidade, uma família que vem do Piauí, do Nordeste. O bisavô do vice-presidente Mourão vem de uma tradicional família proprietária latifundiária do Piauí, onde nós encontramos, inclusive, um solar da família Mourão, e há toda uma discussão dessas famílias tradicionais do campo. E continua também a genealogia, porque o filho do vice-presidente, Antônio Hamilton Rossel Mourão, também do Banco do Brasil, ele foi promovido exatamente durante o atual governo, o que alguns apontaram como uma influência política da família do vice-presidente. Significa, então, que há um passado genealógico e continuam as novas gerações sempre inseridas no Estado, sempre inseridas nas atividades e articulações estatais. Um outro nome também que foi muito importante ainda no final do governo Dilma, como no governo do golpista Temer, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, também comandante do Exército, filho de um coronel, aí a questão da endogenia, e ele também, pelo lado materno, tem uma genealogia nas principais famílias fazendeiras e latifundiárias do Rio Grande do Sul, muitas do século XIX de tradição escravista, famílias como Simões Pires, Carneiro da Fontoura e outras. Então, é também aquela questão que nós devemos situar muitos dos oficiais generais dentro de genealogias do poder tradicionais da classe dominante brasileira do século XX, do século XIX, e aí entrando no período colonial. Claro que também a filha do general Vilas Boas, Adriana Reis Vilas Boas, está lotada como assessora do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Damares Alves, bem como o próprio Eduardo Vilas Boas continuou com cargo no governo de Bolsonaro. Então significa que cargos comissionados sempre são ambicionados por estas famílias do poder, por estas famílias militares, reproduzindo as gerações. Outro nome também muito ativo, importante no Ministério Bolsonaro, nas articulações político-ideológicas, é o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, do Gabinete de Segurança Institucional. Heleno também segue o mesmo padrão sociológico. Ele é filho de um coronel do Exército. E ele também é neto de um contra-almirante com o mesmo nome, Augusto Heleno Pereira. E é uma família também militar, o bisavô, Cândido José Pereira, que está em várias atividades, em vários lugares do Brasil. Aí é mais uma característica, porque essas famílias têm uma rotatividade nacional. E ele passou uma época também aqui no Paraná. Eles estão na genealogia paranaense. O Cândido José Pereira casou com a Cândida Lopes Pereira até do início da imprensa no Brasil. Quando a gente vê a questão da imprensa no Paraná seguindo a lógica do poder familiar em várias das suas instituições, uma vez que foi Cândido Lopes quem traz a imprensa para a nova província do Paraná depois da sua criação, por volta de 1854. Por aí, o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ele é também primo distante do ex-governador, ex-senador Roberto Requião de Melo Silva, parentesco
por estes ramos familiares. Então é também uma tradição muito antiga. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, segue o mesmo padrão, filho também de um coronel do Exército, Gilberto Antônio Azevedo e Silva, que inclusive teve um papel muito importante na criação das forças especiais. Muitos desses militares, inclusive o próprio Bolsonaro, na questão também do paraquedismo militar, houve sempre no Brasil uma forte participação militar no campo da extrema-direita de muitos oficiais militares ligados ao paraquedismo. Então é um dado também, concursos nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, é uma trajetória, uma biografia muito interessante. Outro ministro de origem militar, o general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, Secretaria de Governo, também é filho de mais um coronel do Exército, filho do coronel Arthur Batista Pereira Filho. E é uma família originária que tem sua genealogia no interior do Rio Grande do Norte, na região do Seridó. É uma família política local muito conhecida na região de Timbaúba dos Batistas. Formavam aquela elite agrária, grandes proprietários, controlavam a política, as prefeituras, os municípios, com muitos políticos, né, alguns bacharéis. Então é o caso da família do general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Pai militar, vem de genealogia política do Rio Grande do Norte, da sua classe dominante tradicional. Outro general, Walter Souza Braga Neto, na Casa Civil, também teve um irmão militar, infelizmente assassinado num assalto no Rio de Janeiro, em 84, mas o general Walter Souza Braga Neto, ele casa também com a filha de um outro general, que é uma das mais tradicionais famílias militares do país. Ele casou com a filha do general Moraes Âncora, que é também o general Armando de Moraes Âncora Filho, que, por sua vez, ele também é filho, neto, é toda uma longa genealogia militar que nós já pesquisamos desde o século XIX. Esta família Moraes Âncora, muito conhecida na tradição militar brasileira. Então, é a família da esposa do general Walter Souza Braga Neto, mais uma vez confirmando a presença de famílias militares, a endogenia, no caso, muitas vezes até a endogamia, e a hereditariedade ao longo de várias gerações dessas famílias político-militares. Aí é um dado muito importante, bem como o anterior também, que saiu do Ministério do Governo, mas o general Carlos Alberto dos Santos Cruz também era filho de um oficial das Forças de Segurança da Brigada Militar Gaúcha, mostrando que é uma tradição não apenas nas Forças Armadas, mas também na área das Forças de Segurança. Outro ministro agora da Marinha, não é? O almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, ministro das Minas e Energia, também filho de um ex-oficial, tenente promotor militar, Bento Costa Lima de Albuquerque. Aí é uma família cearense. E o avô paterno dele, também ele era desembargador, o desembargador Francisco Leite de Albuquerque, do Ceará, mostrando que é o mesmo padrão de norte a sul do Brasil, de leste a oeste. A classe dominante brasileira, ela é extremamente padronizada, segue as mesmas regras
padrões, relações sociais e políticas em todos os estados da federação, como seguia antes nas províncias do Império e antes ainda nas capitanias do Brasil colonial. O atual ministro da Saúde, também o general Eduardo Pazuello, que está muito em debate devido à gravidade da pandemia. Este vem de um dos maiores empresários de Manaus, do Amazonas, o Nissim Pazuello. E a mãe também era de uma família gaúcha, que tem também uma tradição muito antiga nas antigas famílias do Rio Grande do Sul. Quando a gente vai examinar os comandantes agora das Forças Armadas, o comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, nasceu em Dom Pedrito, na campanha do Rio Grande do Sul, e ele é filho do coronel Péricles Correia Pujol e neto também do coronel José Manuel Pujol, ambos da Brigada Militar, a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Então a gente vê aquela conexão com as forças de segurança, no caso da genealogia do comandante do Exército, várias gerações nas forças de segurança ou, como os outros, nas forças armadas. Também o caso do comandante da Marinha, o almirante Ilques Barbosa Júnior, pai também era oficial da Força Pública de São Paulo. O comandante da Aeronáutica, o Antônio Carlos Moretti Bermudes, também ele é filho do coronel Hipólito Antônio Vijande Bermudes, do Exército, e neto do comendador Gabriel Vijande Bermudes, lá do Rio Grande do Sul. Também é uma família militar com outros oficiais. Muitas vezes essas famílias têm nomes que trabalham também em outros cargos políticos importantes, não é? Como a gente sempre pesquisa e vai levantando ao longo do Brasil, né? Então, são questões importantes, como, por exemplo, um ex-secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, o Eduardo Luiz Conceição Bermudes, que era filho, não é, do Washington Manuel Vijande Souza Bermudes, parente do atual comandante da Aeronáutica. Então são famílias militares com muitas inserções, e isto não apenas no atual governo Bolsonaro. É uma tradição republicana imperial, lembrando o papel importantíssimo desempenhado pelo general Sérgio Westphalen Etigoyen, que é de uma das principais famílias militares do Brasil, sempre envolvidos em política, sempre envolvidos em movimentos político-partidários, sempre com um perfil conservador. Esta é uma das mais atuantes famílias políticas no Brasil. De modo que, para concluirmos, há uma forte reprodução familiar no topo das Forças Armadas, há também uma reprodução e transmissão daquilo que o Pierre Bourdieu, sociólogo francês, denomina como hábitos de classe, valores, etos, mentalidades, visões de mundo. Os militares ficam muitas vezes em bolhas profissionais. Aí aquela questão também que até hoje muitas filhas de militares recebem pensões, solteiras ou casadas, quando os pais já faleceram. Temos bilhões e bilhões de reais gastos com dezenas de milhares de pensões para filhas de militares, muitas delas casadas com militares da ativa. Isto não aparece nem em nenhum portal da transparência. A Controladoria Geral da União já solicitou que fosse divulgado, mas sempre é evitado. E é, inclusive, um valor que seria muito importante para o aparelhamento das Forças Armadas, para o reequipamento, para novas tecnologias. Nós temos valores que, de acordo com algumas fontes, se aproximam de mais de 8 bilhões de reais por ano, só em pensões para as filhas.
Então é uma questão política que é uma espécie de tabu no Brasil e que mostra também esta estrutura de vantagens e privilégios. Muitas vezes, oficiais das Forças Armadas, oficiais generais, têm residências estatais, uma série de mordomias, até cargos nas Forças Armadas você não encontra em outros exércitos. Não é? Quando você tem figuras, por exemplo, nas Forças Armadas, como os taifeiros. Uma vez estava debatendo isso em inglês e colegas internacionais pediram qual é a tradução para o termo de taifeiro nas Forças Armadas brasileiras, porque é difícil, porque não existe como uma posição em exércitos modernos. Então são temas aí muito importantes, como nós também temos oficiais na ativa, na reserva, com grande apego e valores à democracia, à institucionalidade, ao papel que deve ser apartidário das Forças Armadas, mesmo em outros estados, vídeo nos Estados Unidos, nenhum oficial, ainda mais oficial general, participará de nenhuma campanha política, ainda mais usando patentes, cargos. Isso aí é uma questão brasileira que mostra ainda uma instituição com valores conservadores, de extrema-direita, uma mentalidade atrasada, pré-democrática e que ainda não realizou a transição completa do antigo regime para a modernidade, de uma cultura golpista e autoritária para uma cultura democrática, moderna, inclusiva, participativa. Então, as Forças Armadas no Brasil ainda têm uma longa trajetória de instrução, de qualificação. Isso deve ser desde o início, colégios militares, instituições como não é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, ou equivalentes, né, da Aeronáutica EPICAR em Barbacena, ou também a questão do Colégio Naval, depois para as academias, Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea, também a Escola Naval, devem formar a oficialidade dentro de valores democráticos, institucionais, modernos e evitar este velho passado que vem do antigo regime, de, como no sistema judicial, uma casta privilegiada, se envolvendo em política partidária, participando de golpes e também uma relação promíscua entre Forças Armadas e política partidária que nunca deu certo em nenhum lugar. Apenas países atrasados têm militares atuando politicamente, partidariamente, e é parte dos grandes problemas do atraso e do assim chamado subdesenvolvimento. Então, com essas observações, encerramos a apresentação.